Então, para organizar uma cooperativa, que é um instrumento muito importante e um instrumento formal, é importante que as pessoas se organizem, se reúnam, conversem a respeito disso, até porque, pelo grau de formalidade que elas têm, isso demanda uma responsabilidade bem maior em relação às pessoas e ao Estado e à burocracia que se coloca à frente disso. Então, um exemplo que nós temos para organizar, então, é primeiro chamar um grupo de trabalho, reunir o grupo de pessoas, pegar estatutos como modelo, né, de cooperativas que já existem, pedir esses estatutos, que são mecanismos que servem de guia, tirar uma cópia das leis que existem, a lei do cooperativismo, a lei das cooperativas de trabalho, a partir disso fazer um estudo sobre o que é cooperativa solidária, o que é uma cooperativa, quais os objetivos de se ter uma cooperativa, qual a importância da cooperativa, porque elas funcionam exatamente no sentido de organizar, né, ou as relações de consumo de um determinado grupo, ou daqueles indivíduos que se tornam cooperados, ou elas organizar a produção, as formas de comercialização, criar os canais como se pode fazer esse processo, né, de organização de toda a comercialização, ou o consumo, ou a produção a partir de uma cooperativa, de forma formal. As cooperativas, elas precisam, então, ter um estatuto, né? Então, a primeira coisa que se faz é estudar o tipo de cooperativa que quer se ter, depois olhar os estatutos, então, que são de outras cooperativas similares, né? Depois pensar, refletir sobre eles e começar a construção desse estatuto por esse grupo de trabalho. Esse estatuto, depois desse momento que for, colocar tudo que a gente acha que a gente gostaria que estivesse lá como objeto da cooperativa, né, para o desenvolvimento do trabalho, as ações, aonde que ela vai operar, se ela vai ser de produção, se ela vai ser de consumo, se ela vai ter relações de trabalho, se ela vai ser de habitação. A partir daí, definido esse passo, você, apoiado olhando a legislação, você tem que chamar um profissional, uma pessoa da área da contabilidade, principalmente, alguém que tenha entendimento da constituição de cooperativas, para poder dar uma orientação a respeito disso. Porque será necessário marcar uma Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral, que na verdade a cooperativa ela é de todos os cooperados, portanto a instância maior de uma cooperativa são os seus sócios cooperados, né? O seu quadro social, e esse quadro social se reúne em assembleia. Esta assembleia ela vai decidir em aprovar ou não, ou alterar o estatuto, que é algo que a gente tem determinado, várias partes do estatuto a gente consegue fazer, outras vai ser igual porque é definido por lei, então a gente não consegue alterar, mas é importante que a gente consegue fazer isso. Definir o objeto dessa cooperativa é muito importante e definir lá como é que vai ser feita a gestão dessa cooperativa. Isso é definido no grupo de trabalho e depois discutido na Assembleia Geral. Mas o que é importante dizer é que para organizar uma cooperativa, primeiro tem que ter vontade e entender que uma cooperativa é feita de cooperação. Portanto, para iniciar um processo, você precisa ter recursos. Os recursos iniciais dessa cooperativa, primeiro, são os nossos, humanos. Está disposto a poder se reunir, estar com tempo para poder fazer as suas reuniões, fazer as discussões acerca do estatuto, acerca da cooperativa que se quer. Depois, recursos necessários para o registro dessa cooperativa, porque há um custo que é feito, que é contador, advogado, junta comercial, do registro, que não é barato, mas que normalmente é feito entre os cooperados esse rateio. Então pode ser feito através de eventos, podemos fazer algum evento para arrecadar fundos, podemos fazer rifas, podemos fazer outras atividades e também podemos, cada um, da medida que pode, colocar e fazer o seu investimento no processo da cooperativa. Depois, para te estar na cooperativa, né, todos nós temos que integralizar as cotas-parte, que na verdade pode ser definido o valor, não existe valor mínimo nem valor máximo, mas a princípio tem que integralizar as cotas-partes, que na verdade é um pouquinho de capital que se coloca para a cooperativa começar a operar, iniciar os seus trabalhos, né? Então, basicamente, é muito importante entender isso, que as pessoas têm muito medo de cooperativa, mas basicamente entender a cooperativa é entender que precisa que as pessoas tenham vontade de formalizar os seus empreendimentos através de um instrumento da economia solidária, que é a cooperativa. A cooperativa, ela é uma empresa, porém ela é uma empresa coletiva,
ela não tem fins lucrativos, ela visa, na verdade, atender aos cooperados, e para isso ela é feita pelos cooperados, as decisões são tomadas pelos cooperados na Assembleia Geral. Enquanto não é feita a Assembleia Geral, é este grupo de trabalho, ou as pessoas todas que compõem ou que são nomeadas pelo grupo, pelas pessoas que têm interesse em constituir a cooperativa como de trabalho, que vão dar o formato dessa cooperativa, porém é na Assembleia Geral que vai ser discutido se o estatuto é aprovado ou não. Então, aprovado o estatuto, lavrada a ata de constituição, né, contratado o profissional da área necessário, né, garantidos os recursos necessários para o registro da cooperativa, para pagar o advogado, para pagar o contador, mesmo que se possa conseguir com algumas organizações de forma de apoio, né, que a gente pode conseguir, né, podemos daí fazer com que se encaminhe o registro efetivo da cooperativa junto à junta comercial e aos órgãos competentes do Estado. A partir daí, a cooperativa ela é oficializada, então ela ganha um CNPJ e aí ela pode começar a operar formalmente. Não quer dizer que empreendimentos que já operam e se organizam enquanto cooperativa, até o momento da sua organização de direito, elas estão existindo de fato. Portanto, elas estão se organizando enquanto cooperativa. Então, a cooperativa passa a existir de fato, mas ainda demanda de um processo que é um processo jurídico, um processo contábil, né, na junta comercial, para que elas existam de direito. E aí possam operar a partir de emitir notas fiscais, fazer as operações necessárias. Então ela é um instrumento importante para a economia solidária, não é um instrumento difícil de se constituir, embora pareça, porém ela necessita uma atenção maior nessa questão burocrática e necessita que as pessoas tenham muita vontade de se organizar e entender que aí quando o processo torna-se mais burocratizado, daí é necessário que se tenha mais responsabilidade também com o processo, né? E aí a partir dessa responsabilidade, ela é uma responsabilidade que é jurídica, que é contábil, que é fiscal, né? E que é importante. Mas as cooperativas solidárias não são um bicho de sete cabeças, elas podem ser constituídas, podem ser solidárias, podem estabelecer relações com outros empreendimentos solidários, com fundos da área das finanças, com os bancos, elas podem com outras cooperativas, com empreendimentos, associações, empreendimentos de grupos de trabalho coletivo, todas as formas possíveis, mesmo que não sejam cooperados, elas vão fazendo as trocas e estabelecendo essas relações para dentro deste coletivo maior que está englobando a cooperativa, que está dentro da cooperativa e se organizando através desse instrumento.